Bom, boa tarde a todos. Temos hoje mais um seminário como parte da disciplina Tópicos e Tecnologias Espaciais. E o seminário de hoje é do Dr. Rubem Cruz Gato, que agora é da COPDT, mas ele antes foi chefe da Divisão de Sistemas de Solo do INPE. E a apresentação dele vai ser sobre a visão geral do segmento solo de missões espaciais. É mais uma peça daquele quebra-cabeça que a gente está vendo que é bem complexo, da parte de operação de satélites, que é dos objetivos das missões do INPE. Doutor Gato, muito obrigado. Então, já pode compartilhar sua tela, já pode começar a apresentação. Ok, obrigado, Rafael. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui é fazer uma visão ampla, geral, do que é o segmento solo para missões espaciais. Eu vou descrever, basicamente, as funções e os sistemas que compõem o segmento solo, quais são as funções principais, as atividades envolvidas, e no final, depois na segunda parte, eu vou comentar o que existe de possibilidade de aplicação da pesquisa em computação aplicada nessas atividades que foram descritas, ok? Então, para ter uma ideia, uma missão espacial, ela se divide em mais ou menos 3 segmentos, que são o segmento de lançamento, que corresponde ao foguete, ao lançador, e a estação que acompanha o lançamento do foguete. Ou seja, eles têm, é como se tivesse uma equipe de solo também, mas é específica no controle do foguete, né? A missão deles termina quando o foguete põe o satélite em órbita. Tem o segmento espacial, que é correspondente ao próprio satélite, e a equipe de solo, né, o segmento solo, que correspondem às estações de rastreio e controle e recepção, o centro de operação e também, sob certos aspectos, o que chamam de segmento de aplicações. O que é o segmento de aplicações? Todo satélite ele é lançado com uma determinada missão, que pode consistir em uma missão de telecomunicações, de GPS, ou de imageamento, ou de coleta de dados. E então o segmento de aplicações trata do recebimento, processamento dessas informações que são o propósito da missão espacial, o processamento das imagens, o GPS, a disseminação do GPS, a disseminação de telecomunicações, a entrega de produtos de coleta de dados. E, além do segmento de aplicações, dentro do segmento solo, existe a parte operacional, que não está olhando essa parte da missão, do propósito da missão, mas sim olha, né, são os pilotos do satélite, né? Eles olham para a atenção deles em ver se o satélite está funcionando corretamente e prover os recursos e os meios para que o satélite cumpra a sua missão estabelecida, ok? Então, o segmento solo ele é constituído de um conjunto de estações em solo, que podem ser fixas, podem ser móveis, né? Essas estações são responsáveis por fazer a comunicação com o satélite. E os centros de controle, que são o local onde é feita a operação do satélite, não necessariamente no mesmo local em que estão as estações. Por exemplo, aqui no caso de São José dos Campos, nós temos estações em Cuiabá, temos estações em Alcântara, em outros lugares também, Santa Maria, se não me engano, mas o centro de controle é aqui em São José dos Campos. Tudo isso está conectado em rede e permitindo que os satélites sejam comandados e sejam rastreados. Quando eu falo em missão espacial, pode ser um satélite, pode ser uma sonda, pode ser um foguete, pode ser alguma coisa que está lá no espaço. Mas no caso aqui, como é o caso do INPE, eu vou considerar como missão espacial apenas satélites. Então, eles recebem esses dados, processam esses dados de telemetria e de carga útil,
e distribuem esses dados aos seus usuários finais. Eu vou fazer aqui uma breve descrição de alguns termos, talvez nem todos tenham conhecimento, né? O que significa rastrear um satélite? Significa determinar a posição, né, de forma precisa, a sua posição, a sua órbita, né, a sua velocidade, ou seja, identificar a posição para que a antena possa ser apontada e, consequentemente, a comunicação ser estabelecida com o satélite. O que significa atitude do satélite? A atitude do satélite é a sua orientação, ou seja, como é que esse satélite está orientado em relação a um referencial definido. Em geral, o referencial é a Terra, é o objeto no qual ele orbita. Isso pode não ser necessariamente verdade para sondas espaciais ou para outras coisas. Mas, em caso de satélite, né, é a sua orientação e posição em relação à Terra. Isso é importante, por exemplo, no caso de funções de imageamento, né, em que a câmera tem que ficar apontada em direção à Terra. Então, é preciso, né, fazer esse controle de correções de atitude para que a câmera sempre esteja apontada em direção à Terra. Telemetria. O que significa telemetria? São os dados do satélite que são coletados dentro do satélite e enviados à Terra para que ele possa ser operado, né? São os dados relativos ao funcionamento do satélite. Voltagem da bateria, corrente nos barramentos, temperatura de determinados equipamentos, e assim por diante. Tem uma série de parâmetros que são medidos e são enviados à Terra, como telemetria, para que a operação possa avaliar a saúde, né, do satélite e fazer as correções necessárias, por exemplo, para manter a atitude do satélite. E a carga útil, assim como a telemetria, também são dados, só que não são dados de operação do satélite, são os dados finalísticos, para os quais o satélite foi lançado. Então, se é um satélite de imageamento, são as imagens, né? É o sinal que representa as imagens. Se é uma missão de telecomunicações, são as transmissões de rádio, televisão. Se é uma missão de coleta de dados, são os sinais que foram coletados pelas plataformas de coleta de dados. Se é alguma coisa de sensor do próprio satélite lá no espaço, como satélites científicos que vão medir campo magnético e outras coisas, radiação solar, então são os dados desses equipamentos. Então, o satélite ele tem uma parte de serviço, que é a parte de dados e que cuida do funcionamento do satélite, e tem a parte de carga útil, que é aquilo para o qual, né, são os equipamentos e dispositivos que estão nos satélites que cumprem a missão para o qual ela foi lançada. Bom, aqui a gente tem um esqueminha, né, de um satélite passando, né, numa órbita. As estações estão aqui, né, você tem um centro de controle e tem os usuários. Então, o que engloba o segmento solo é o centro de controle e as estações de rastreio e recepção. Quase sempre são duas antenas. Uma antena cuida da comunicação com o satélite para operação, que é a parte de serviço e telemetria, e a outra antena cuida da parte de recepção dos dados de carga útil. Geralmente são bandas distintas, ok? E essas antenas, estações podem ser móveis, podem ser fixas, estão distribuídas em um determinado território e fazem comunicação com o centro de controle, que é onde os dados são processados, analisados e que geram os produtos para os usuários e também geram as ações para serem os telecomandos para se operar o satélite. Aqui, né, eu tenho um esqueminha do relacionamento que existe entre os usuários, satélites e sistema de solo. Os
usuários, né, eles recebem dados de missão, mas, eventualmente, eles também fazem requisições. Na parte de imageamento, isso é bastante comum. Por exemplo, quando o INPE, por exemplo, ele é signatário de um acordo internacional que, quando acontece algum tipo de catástrofe, né, por exemplo, os tsunamis que aconteceram na Ásia, ele permite que os satélites façam imagens dessas regiões, e não apenas as regiões, né, para as quais ele foi projetado. Por exemplo, no caso do CIBIAS, foi feito para imagiar tanto China quanto o Brasil. Mas se acontece algum evento externo, aí uma catástrofe na África, pode ser solicitado que seja feito um imageamento. Então, muitas vezes, alguns usuários do sistema de satélites, eles fazem requisições que devem ser consideradas pelo sistema de solo para que sejam feitos os telecomandos corretos que permitam atender essas requisições. Então, no sistema de solo, né, ele faz a operação de satélite e a operação de carga útil, enviando comandos para o satélite, recebendo telemetria, né, os dados de serviço do satélite, e também recebendo os dados de missão, que são os dados de carga útil, e fazendo a entrega desses dados para os usuários. Independente do tipo de missão, se essa missão é uma missão militar, se ela é científica ou se ela é comercial, as atividades de solo são praticamente as mesmas, né? Consiste em operar o satélite, receber as telemetrias, verificar se está tudo certo, enviar os telecomandos necessários para fazer as operações, e receber as cargas úteis. Então, para que isso aí seja efetuado, existe uma série de atividades que estão listadas aqui e que eu vou comentar uma a uma, tá? Para ilustrar e também para que a gente possa depois discutir como que a gente pode aplicar as pesquisas em computação aplicada em algumas ou cada uma dessas áreas. Bom, então, o planejamento de missão visa coordenar toda a operação de um centro de controle. É ele que vai receber requisitos ou requisições de usuários e fazer com que atender essas requisições, considerando as restrições que existem. Por exemplo, o satélite tem uma bateria que ela é carregada pelos painéis solares. Se você liga muitos equipamentos do satélite numa região em que ele não está iluminado pelo sol, você vai gastar bateria. Isso pode comprometer a operação do satélite. Então, dependendo do status do satélite, uma determinada requisição de algum usuário pode ser atendida imediatamente ou mais tarde, né? Dependendo de como esse balanço de energia pode ser controlado, ok? Então, cabe ao planejamento de missão, né, e ao gerenciamento de missão fazer e também alocar os recursos para que a missão cumpra, né, tenha sucesso. Ele recebe como entradas os requisitos de planejamento, os objetivos científicos, comerciais da missão, as restrições em termos de navegação e engenharia, as métricas de desempenho, né? E aí, como saída dessa atividade, gera os cronogramas de atividades que devem ser executadas pelo segmento solo e os procedimentos que devem ser executados. Bom, tendo as atividades definidas, começam a ser planejadas como essas atividades vão ser executadas, tá? Então, ela integra esse plano de atividades, por exemplo, ligar uma determinada câmera numa determinada situação, tá? Definição dessas atividades na ordem do tempo, quando e como cada uma dessas atividades
deverá ser executado. Então, ele recebe como insumos o plano de atividades, o plano de voo, quer dizer, o plano de voo significa as informações a respeito das passagens do satélite, de qual, em que direção ele está passando, como é que está a atitude dele, e assim por diante, para que possam ser realizadas as atividades definidas. As orientações do planejamento de missão e os cronogramas de atividades. E aí sai um plano de atividades mais refinado, a lista de telecomandos que deverão ser enviados aos satélites, né? E um cronograma definido. Bom, e aí em si o controle da missão. Em que constitui isso? Seria monitorar o estado do satélite em tempo real. Então, o satélite, por exemplo, no caso dos satélites do Brasil, eles têm uma órbita em torno de 90 minutos. Porém, desses 90 minutos, em torno de 15 minutos, a 15 minutos apenas dentro desses 90 minutos, é que o satélite está passando em cima das estações de rastreio e controle, e é quando podem ser feitas os comandos e recebidas as telemetrias. Fora desses 15 minutos, o satélite está passando por outras regiões do planeta, né? E não existe contato, né? Estação-satélite. Então, durante esse tempo, né? Por exemplo, no plano de voo, você sabe exatamente quando que vai começar esses 15 minutos, quando vai esse período de passagem, quando termina, qual é o apogeu desse período de passagem. Uma coisa interessante é, por exemplo, saber, por exemplo, a posição do Sol em relação da antena, né? Porque a antena não pode apontar para o Sol, senão ela queima, né? Então, existe, às vezes, algumas manobras que precisam ser feitas de forma que a antena, se o satélite passar entre a antena e o Sol, a antena não pode apontar para o satélite nesse momento, ela tem que fazer uma certa manobra para evitar o Sol e depois continuar rastreando o satélite. Então, durante essa passagem, chegam a operação, né, os dados de telemetria, os operadores avaliam esses dados, verificam a saúde do satélite, levantam que tipo de operação eles precisam fazer, determinam quais são os telecomandos que devem ser executados, e enviam esses telecomandos para que o satélite execute. Então, o exemplo de telecomando é ligar a câmera, desligar a câmera, ligar um outro equipamento, desligar um outro equipamento e assim por diante. Então, como entradas para o controle de missão, eles recebem as telemetrias, recebem os requisitos dos comandos e os dados de previsão de passagem. E na saída tem o relatório da passagem, os comandos em tempo real enviados para o satélite e um cronograma de sistema de solo. A cada passagem, né, a previsão de passagem ela é refinada para que na próxima passagem a antena aponte exatamente para o ponto no horizonte, que é o azimuth, no qual o satélite vai ascender, né, vai ascender no sentido de, né, subir, ele vai levantar do horizonte, passar por cima da antena e cair no horizonte no outro lado. Então, existe uma grande quantidade de dados que o centro de controle, o segmento solo, precisa trabalhar. Então, existe, né, um serviço de dados do centro de controle, consiste na recepção de dados, o dado vem como sinal eletromagnético do satélite para a antena tem um equipamento demodulador que transforma esse sinal em arquivos digitais. Esses arquivos digitais são transferidos para o centro de controle. No centro de controle, ele vai pegar esses arquivos digitais e decodificar todos os parâmetros que estão, os valores dos parâmetros que estão constando, né, dessa mensagem do satélite. Então, é preciso ter uma base de dados que
além de receber os dados e armazenar os dados de telemetria, ela também mantenha todos os dados que são utilizados para o processamento das telemetrias. Por exemplo, uma telemetria, por exemplo, vamos supor, uma corrente, uma voltagem em um determinado equipamento, ela vem num número, num byte ou 2 bytes. Ou seja, se for num byte, vem um valor de 0 a 256, que tem que ser convertido para uma unidade de engenharia, né? Para volts, no caso de voltagem. Então, existem, né, tabelas, equações que estão armazenadas no banco de dados e que são utilizadas para fazer, né, essa conversão. Tá? Tudo isso é armazenado num grande banco de dados. Então, ele faz o processamento de dados, armazena e mantém o histórico dos dados de telemetria e disponibiliza esses dados para que a equipe, não só os operadores avaliam isso em tempo real, mas também a equipe de engenharia do satélite pode avaliar o desempenho do satélite a partir desses dados históricos e ver se precisa fazer alguma coisa ou pegar informações para futuros projetos e assim por diante. Então, o que entram são os dados brutos, ou seja, os dados de telemetria e também de carga útil. Esqueci de falar. O de carga útil segue o mesmo processo da telemetria, simplesmente o destinatário dos dados é que é diferente. Então, esses dados eles vêm de forma bruta, precisam ser decodificados para depois serem processados e enviados aos usuários finais. Os dados radiométricos, os dados de monitoramento de solo, assim como o satélite monitorado, as estações também são monitoradas, para saber se elas estão operando de maneira adequada. E também são armazenados os telecomandos que foram enviados. Se, por exemplo, alguém detecta alguma anomalia no comportamento do satélite, são os arquivos de comandos que vão ter que ser consultados para saber se algum comando foi enviado de forma incorreta ou se foi enviado de forma correta e o satélite não correspondeu a isso. Então, esses dados precisam ser armazenados para análises posteriores. E as saídas dessa operação, dessa atividade, são os dados de telemetria de carga útil já convertidos e os dados de transmissão de comandos. Bom, paralelamente, né, existe uma outra atividade, que é a navegação e controle de órbita. Ela não está interessada nos valores, nos equipamentos, ela está interessada em onde está o satélite. Onde está o satélite, para onde ele está apontando. É isso que a navegação se preocupa. Então, ele precisa, o propósito dessa atividade é determinar qual a trajetória do satélite, qual a sua órbita, qual a sua posição, qual a sua velocidade, e definir quais as manobras que precisam ser executadas para que o satélite siga na trajetória prevista e esteja na sua órbita direitinho. Então, recebe como entrada dados radiométricos, dados de navegação, as efemérides. O que são efemérides? São os instantes, né, em que o satélite é esperado aparecer no horizonte, o instante em que ele vai passar no seu ponto mais alto da órbita, o instante em que ele vai sumir de visibilidade no horizonte. Então, são esses eventos que são entradas para que o sistema de navegação e controle de órbita consiga prever qual, né, vai ser a próxima aparição do satélite e conseguir fazer com que a antena aponte certinho para lá, antes já esteja apontada para esse ponto, no momento que o satélite, na próxima passagem do satélite. E as saídas são as órbitas e trajetórias definidas, o projeto de manobras e o apontamento da antena. A operação do satélite, né, ela visa assegurar a saúde e a segurança do satélite. Ela avalia o desempenho, detecta e analisa anomalias e mantém o software de voo.
Então, para isso, ela precisa dos dados de engenharia do satélite, né? Aquilo que foi, tal como o satélite foi concebido, qual é o plano de atividades, qual é o plano de voo, para quê? Para que elabore uma lista de restrições do satélite. Por exemplo, depois de um certo tempo, existe um desgaste natural do satélite. Algumas coisas já não podem mais ser executadas depois de um certo tempo. Então, em função dessa análise, eles falam, olha, já não dá para atender tantos pedidos de usuários extra, coisa porque a bateria já deu certo, já está com certo uso, já está com certo desgaste. Então, com isso, gera informações para que o gerenciamento possa se relacionar com os usuários e achar a melhor forma de atender a todos. Quais são os status dos recursos? Quais são os requisitos de plano de atividades e os requisitos de comandos em tempo real? Já no caso da carga útil, é semelhante, né? É assegurar a saúde e segurança dos dados de carga útil, faz a calibração dos dados de carga útil, analisar os metadados de carga útil. O que são esses metadados? Isso vai variar muito do tipo de carga útil. Por exemplo, para imagens, né? Ele vai, o que seriam os metadados? Seriam a quantidade o volume de dados, de bytes, né, que são transmitidos, coisas desse tipo. Já num caso de coleta de dados, como, por exemplo, no caso do Brasil, existe uma série de plataformas de coleta de dados. Então, por exemplo, quando você sabe que o satélite vai passar sobre uma determinada região, você sabe que ele vai passar sobre determinadas plataformas e espera que essas plataformas, que o sinal dessas plataformas esteja presente na transmissão de carga útil do satélite. Mas, eventualmente, pode não estar presente por algum defeito em alguma das plataformas. Então, esses dados, que não são propriamente os dados colhidos pelas plataformas, mas os dados sobre como se deu a passagem do satélite em relação a essas plataformas de coleta de dados, são analisados e são gerados relatórios. Tá? Então, as entradas na operação de carga útil são os dados de decodificação e conversão de carga útil e o plano de atividades. E é também requisitos e restrições de dados de carga útil, requisitos para o plano de atividades, requisitos para comandos em tempo real. Bom, a engenharia do satélite, ela acompanha essa operação. E ela gerencia essas interfaces externas do centro de controle, né, com outros elementos. Gerencia o desempenho do sistema de solos e das interfaces internas. Recupera o sistema no caso de falhas. Tá? Então, é toda a parte de engenharia que fica vendo, o disco do servidor de telemetria está chegando, tá quase completo, precisa botar mais um disco. Precisa avaliar algumas falhas de operação. Então, ela é a parte de engenharia e sistemas de testes que é responsável por acompanhar a operação e verificar se está precisando fazer algum tipo de ajuste. Tá? Então, ela tem como entrada os requisitos e restrições do sistema, metas de otimização, requisitos de mudança do sistema, que sempre vai aparecer novas necessidades que precisam ser incorporadas às atividades do sistema de solo e que não eram previstas, né, na época do planejamento da missão. Então, saídas, novos conceitos operacionais, acordos de interface, planos de integração de testes e relatório de testes. Suporte computacional, né? Junto com a engenharia, né, é preciso manter todo mundo ligado, as estações conectadas, as estações ativas, o hardware funcionando, para que tudo isso funcione. Né? Então, é preciso ter uma equipe, uma atividade de suporte computacional 24 horas por dia, disponível, 7 dias por semana, para garantir, né, que não haja interrupção no sistema. Tá?
Então, isso não só para satélites, mas para diversas outras atividades. Mas na parte de controle de satélites, ele é fundamental. E desenvolvimento e manutenção de software. Como eu falei, durante a operação vão aparecer requisitos e necessidades em que se precisa desenvolver algum software para fazer algum tipo de atividade específica. Por exemplo, se detecta algum tipo de anomalia no satélite, algum tipo de comportamento estranho nos dados, mas não se tem nenhum programa, nenhum software que tenha sido previsto, coisa para fazer esse tipo de análise. Então, você desenvolve um determinado sistema para que pegue os dados históricos de telemetria de determinados parâmetros e faça algum tipo de análise desses dados para que se tenha algum tipo de resposta. Então, é fundamental você ter uma equipe de desenvolvimento de software junto, porque isso sempre vai aparecer. Vai aparecer novos requisitos, né? Para atualização do sistema de software, para treinamento também, é função do desenvolvimento de software treinar operadores, manter os operadores treinados, né, para que exerçam sua função da forma adequada. E como saída, você tem novo software, tem operadores treinados e planos de desenvolvimento e atualização de software. Às vezes acontece de você ter que fazer uma atualização de algum determinado software de uso comercial dentro do próprio centro de controle. Então, para isso, você precisa ter planejamento e precisa ver o quanto que isso afeta a operação do satélite. E a última, né, de forma mais geral, o gerenciamento de missão, né? É a atividade que engloba manter o centro de controle funcionando, os recursos para que ele funcione, o relacionamento com os usuários, com os operadores, com a engenharia, com os proprietários do satélite, né? Porque, no caso do INPE, o proprietário é o governo, né? Ou o próprio INPE. Mas você faz relacionamento com outras agências espaciais, por exemplo, como eu citei, no caso de ter que fazer imageamento de regiões não previstas por causa de acidentes naturais, é através do gerenciamento de missão que essas agências se conversam para possibilitar esse tipo de atividade. Então, para isso, né, ela faz uso dos requisitos e restrições da missão, os seus orçamentos, os conceitos operacionais, os relatórios que ela já dispõe, e elabora novas metas de missão, elabora políticas operacionais, elabora relatórios para os proprietários, dizendo se está tudo bem, se o satélite está indo bem, se não está indo bem, o que precisa ser feito, quais são os requisitos para futuras missões, e assim por diante. Então, mais ou menos aqui eu cobri praticamente todas as atividades que são exercidas no segmento solo de uma missão espacial no tocante a satélite. Eu vou dar agora alguns exemplos de alguns sistemas que estão, né, sendo executados no sistema de solo hoje, aqui do INPE, né, para a gente ter uma ideia. Então, o principal que a gente tem é um sistema de controle de satélites, né? O sistema nosso de controle de satélites, que hoje chama SAT-CS, no começo ele começou a ser desenvolvido, né? Ele já é de uma família, uma geração, uma evolução de uma família que vem desde de 1988, 87, 88. Foi quando começou. E, na época, em vez de chamar SAT-CS, Satellite Control System, chamava SIX, Sistema de Controle de Satélites. Esse primeiro sistema de controle ele foi desenvolvido com supervisão da Agência Espacial Europeia, da ESA, né? E envolveu, na época, em torno de 50 pessoas. E era executado em um sistema VAX. Hoje, não. Hoje você está com estações de trabalho Windows, Linux, funcionando, e a equipe de desenvolvimento é bem menor, né? Consta de, no máximo, aí, 8, 10 pessoas.
E o que o sistema de controle de satélites faz? Ele recebe, processa, converte os dados brutos de telemetria em unidade de engenharia. Ele visualiza em telas, em gráficos, esses dados, permitindo ao operador avaliar, verificar se esses dados estão dentro dos limites operacionais ou não. No caso de estarem fora dos limites, né, alguma ação deve ser executada por conta dos operadores, né, algum telecomando deve ser enviado para que se corrija esse tipo de problema. Então, o sistema também ele foi concebido para permitir que se prepare listas de telecomandos em tempo real e telecomandos também agendados, né, que ficam aguardando, que não são telecomandos emergenciais, mas podem ser agendados. Eu falo, no final da passagem, né, desliga tal equipamento. Então, logo no finalzinho, antes do satélite perder visibilidade, tem um telecomando agendado que é enviado para que desligue determinado equipamento. O sistema de controle também tem que manter uma base de dados para que os dados brutos possam ser processados e para que os telecomandos possam ser gerados. Também ele monitora e opera remotamente as estações de controle e armazena em um grande banco de dados de histórico todos os dados de telemetria, os dados referentes a telecomandos, os dados de monitoração das estações, controle de acesso de operadores e outros dados que sejam importantes para o gerenciamento da missão. Então, basicamente, o sistema de controle de satélites é um sistema voltado ao operador que permite que a operação seja realizada de forma adequada. Na tomada, não sei porque ele caiu. Então, o sistema de controle de satélites, o sistema de processamento de carga útil é um sistema que recebe os dados em termos do que faz a telemetria. Ele faz a mesma coisa com os dados de carga útil, só não tem telecomando, né? A gente não tem telecomando para carga útil. Então, ele recebe o sinal transmitido pelo satélite e converte, por exemplo, no caso de imagens, para as imagens brutas. Aí processa essas imagens brutas fazendo as correções radiométricas e geométricas adequadas. Ou seja, a imagem não vem bonitinha, como ela aparece aí nos sites e assim por diante. Ela vem numa outra forma que precisa ser corrigida. Ela vem em tons de cinza, então, né, para você identificar o que é água, o que é vegetação, o que é cidade, e botar em cores separadas, isso aí é feito pelo processamento e não pelo satélite. No satélite não vem nada disso, né? Vem a radiometria e pela informação radiométrica você sabe se aquilo é água, se determinada coisa que está sendo imagiada é vegetação e assim por diante. Então, é isso que é feito no caso de imagem. No caso de coleta de dados, recebe, processa e converte dados brutos, né, de carga útil em unidades físicas. Agora, em comum, independente do tipo de aplicação da carga útil, né, ela tem uma base de dados de usuários, né, quem está habilitado a receber quais produtos. Ele tem que manter uma base de dados para o processamento desses dados brutos, as curvas de conversão, a posição desses dados na mensagem que recebe do satélite e assim por diante. Manter uma base histórica dos produtos gerados, manter o registro de acesso aos usuários ao sistema, de forma que o usuário possa receber os dados, né? Tem que ver se o sistema é passivo ou ativo, né? No caso de passivo, os dados ficam disponibilizados e o usuário vem aqui no centro de controle, acessa uma área e faz download dos seus dados. Ou, no caso ativo, o sistema envia para o usuário, via um e-mail, via algum outro tipo de e-mail, os dados produzidos. E também gera os relatórios do desempenho do sistema de carga útil, gera relatórios de utilização do sistema, quanto que os usuários estão acessando o sistema, quais usuários que mais demandam e assim por diante. Então, esses são os sistemas de carga útil. Uma coisa bastante importante são os simuladores de satélites, que têm diversas finalidades.
dependendo da finalidade, o grau de fidelidade da simulação varia. Então, o simulador ele pode ser usado para treinar operadores. Ou seja, ele é conectado ao sistema de controle, de forma que não há diferença para quem está sendo operando e vendo a tela, ele não consegue distinguir se aquilo é um satélite real ou um satélite simulado. Então, dessa forma, você consegue, através do simulador, gerar situações para que o operador seja treinado em como proceder nessas situações, falhas e assim por diante. Nesse caso, o nível de fidelidade não é nem tão crítico. Já nos outros dois casos, aumenta a criticidade do grau de fidelidade. Por exemplo, a validação de telecomandos antes de serem enviados. Em vez de você enviar um determinado telecomando para o satélite, você envia para o simulador e vê o que acontece. Se você tem alguma dúvida quanto relação a isso. Porque se você enviar um telecomando errado, você pode perder o satélite. Você pode mudar a atitude do satélite, de forma que os cálculos de previsão de passagem não se reflitam mais e o satélite não vai aparecer exatamente no ponto onde a antena está esperando, e aí, né, você perde o satélite. Você perde, e aí, para achar o satélite de novo, você vai precisar de colaboração de outras agências. Né? Então, é preciso ter bastante cuidado com isso. Então, para isso, quando existe alguma dúvida em relação a que tipo ao telecomando que vai ser enviado, o simulador se presta a fazer essa validação. Por isso que o grau de fidelidade tem que ser alto. Outra coisa que também é importante é que, se aparece algum determinado tipo de uma falha, você pode fazer uma análise comparativa. Você envia um determinado telecomando para o simulador, envia o mesmo telecomando para o satélite e verifica a telemetria que volta disso, para ver se a telemetria que voltou do satélite real condiz com a telemetria que o simulador forneceu. E se não bateu, né, você tem que ver por que isso está acontecendo e tomar as ações necessárias. Outro software, né, como eu já comentei, é o de previsão de passagem, né, que se ocupa de prever e determinar a posição em que o satélite vai estar passando, de forma que você possa programar o apontamento da antena. Isso também é importante, né, no caso de você ter mais do que um satélite, né, você ter mais satélite do que antena. E aí, você vai ter que você tem que fazer algum tipo de prioridade, estabelecer prioridades de que satélite você vai rastrear se houver coincidência de passagem. Pode acontecer de dois satélites que você trabalha estarem passando mais ou menos no mesmo tempo, e você só tem uma antena, e a antena tem que estar apontada para um só. Então, né, é preciso estabelecer a prioridade. Às vezes, uma passagem de um é muito curtinha, a outra passagem é maior, então você opta por rastrear o satélite que tem a passagem mais longa. Ou, se você tem algum tipo de requisito que você precisa atender, e só um dos satélites pode te fornecer esse requisito, e esse requisito é muito importante, então, assim, né? Então, esse software de previsão de passagem, eles vão dar informação, fornecer essa informação para o gerenciamento de missão decidir, nesse caso, né, qual satélite deve ser rastreado. Bom, e agora, finalizando, né, na parte de solo, existe uma gama bastante grande de possibilidades de aplicação de pesquisa de computação aplicada. Mas eu já adianto que é muito difícil de que essas pesquisas acabem se concretizando em alguma missão real. Porque, como eu falei, a chance de se perder um satélite, né,
é um custo muito alto. Então, às vezes, né, o segmento solo ele pode fornecer dados históricos para uma série de pesquisas em data mining, inteligência artificial, de permitir você tentar você fazer a operação automática do satélite, ou semiautomática, né, ou malha fechada, ou malha aberta, como chamam, né? Para que, né, isso é uma ideia que se tem, de fazer um sistema de malha fechada, que automaticamente opere o satélite. Só que, desculpa, né, existe, né, se isso o sistema falha, né, e aí como é que fica? Então, ainda existe uma resistência, uma forma, né, as coisas, os softwares são desenvolvidos ainda na parte de controle de satélite de uma forma muito estruturada, muito sem riscos, né? Que a área de pesquisa às vezes envolve, né? A área de pesquisa envolve também, né? Uma coisa de risco daquela hipótese não ser exatamente, né, aquilo que se pensava e fazer correções. Mas se você tem algum produto que realmente garanta que a partir de uma missão você conseguir desenvolver e tentar submeter-se a uma futura missão, é possível que isso aconteça, né? Somente na parte de carga útil. Na parte de carga útil já não é tanto problema, porque aí o satélite já forneceu os dados e você tem, mas isso é mais na parte de aplicações. Essa parte de carga útil do segmento solo é uma parte que tem um limite, né? É um limite meio difuso. Até onde vai o segmento solo e até onde vai a aplicação. Por exemplo, no caso de imagens, é óbvio que a geração da imagem bruta é atribuição do segmento solo, na parte de aplicações. Não fica assim muito claro se a interpretação dessa imagem bruta deveria ser feita pelo segmento solo. Ou seja, não cabe ao segmento solo interpretar os dados de carga útil, né, e gerar. O segmento solo é como se fosse um carteiro. Ele não abre a correspondência para dizer o que tem lá dentro. Ele vai, né, ele gera uma imagem, que no caso aqui no INPE é um pouquinho diferente, né? Existe uma divisão específica que não é da coordenação no qual está o centro de controle, que faz essa parte da geração da imagem. Mas, a princípio, deveria ficar tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Ou seja, a parte de geração das imagens ser um produto de segmento solo. Mas não a interpretação. A interpretação já é cargo de quem está recebendo as imagens e fazer a interpretação que bem entender. Certo? Ou seja, não cabe ao segmento solo dizer numa imagem que aquilo é uma árvore, aquilo é uma vegetação, essa região é uma lagoa, ou é um mar, é um rio. Não cabe a ele gerar a imagem, cabe ao usuário que recebe essa imagem fazer essas identificações. Então, você tem sistemas, na parte de projeto de interfaces, você tem bastante coisa para gerar as telas de visualização de telemetria, as telas para elaboração de telecomandos. Tem uma série de possibilidades de quem se preocupa com o projeto de interface homem-máquina que pode, né, aplicar algumas coisas. Na parte da data mining, sim, você pode fazer uma análise de dados históricos de missões, identificar padrões, identificar falhas que às vezes passam despercebidas pela operação. A simulação de missão, tá? Que é um pouquinho diferente da simulação de satélite, né? A simulação de missão vai verificar, por exemplo, esse caso de concorrência de passagens de satélites. No caso de plataforma de coleta de dados, qual o máximo de plataformas que um satélite conseguiria receber de dados durante uma passagem, quantos ele consegue transmitir. Então, você poderia fazer simulações desse tipo de situação para ver quantos usuários você pode atender, quantos usuários, né? Então, é uma coisa um pouco mais ampla do que a simulação propriamente do satélite propriamente dito.
E você pode ter aplicações de inteligência artificial na parte de operação automática, semiautomática, na parte de previsão de passagem, e diversos outros sistemas. E também o sistema, né, um sistema de apoio de gestão a missões também é uma coisa bastante interessante, já foi tentada aí, mas nunca saiu do papel. Então, gente, basicamente, né, esse é uma visão geral das atividades de segmento solo, né? Agora eu fico aberto a perguntas, quem quiser fazer perguntas, esteja à vontade. Gato, obrigado pela apresentação. Nós vamos ter uma pergunta. Temos uma pergunta aqui que é do Luan. Nossa. Luan, sobre software de simulação, eu acho que você poderia perguntar para o Leandro Hoffman, que apresentou sobre isso. Mas esses softwares de simulação, Gato, eles são desenvolvidos aqui pela gente mesmo? Sim. O simulador de satélite, né? O Leandro participou do desenvolvimento do satélite, do simulador de satélite. Existem também simuladores que são contratados, porque quando você contrata um subsistema do satélite para uma empresa, ela é obrigada por contrato a fornecer um simulador desse subsistema, para ele ser incorporado e para ser tratado. Então, existe também um negócio de interface aí, para que esses simuladores dos subsistemas dos satélites sejam possíveis de se comunicar com o simulador que é desenvolvido. Mas, sim, os simuladores são desenvolvidos aqui no INPE, sim. Daniel tem uma pergunta. Pode falar, Daniel. Tudo bom? Boa tarde a todo mundo. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, do dado sendo recebido, né, o dado de carga útil. Né? Imagina uma imagem, estou transmitindo ela para o solo. Existe algum checksum, alguma informação que diga, não, a informação veio corretamente? Tem um buffer que eu posso transmitir depois? Sim. Existe isso são definidos pelo protocolo de comunicação. Tá? Todos os dados, seja de carga útil, de coleta de dados, seja de imagem, eles vêm encapsulados dentro de um protocolo. Esse protocolo tem um cabeçalho, tá? Que vai dizer diversas informações. Pode ter checksum, pode dizer qual é o tamanho da imagem, qual é o tamanho, quantos bytes tem naquele coisa. Então, existem informações de protocolo, que vem num cabeçalho, né? E que o sistema utiliza essas informações de protocolo de cabeçalho para ter uma ideia da integridade dos dados que estão chegando de carga útil. Sim. E nesse sentido, por exemplo, se o dado foi enviado e não está completo, ele guarda por quanto tempo, né? Tem mais ou menos uma média ou cada missão, ou cada satélite tem a sua particularidade? Isso é uma definição de gestão de missão, né? A priori, sim, guarda. Porque é preciso para saber identificar o que está acontecendo, né? Para que sejam feitas estatísticas, por exemplo, no caso de plataformas de coleta de dados, né? Acontece muito. Eu desenvolvi o sistema de coleta de processamento de carga útil de coleta de dados. Então, tinha plataformas que estavam lá em Caruaru, temperatura, -12. menos 12. Por que está dando -12? Porque teve durante a transmissão um bit mudou, um byte mudou. Então, né, você tem diversos parâmetros no protocolo, lá no cabeçalho, por exemplo, a potência do sinal. Né? Por exemplo, se você pegar uma plataforma, no caso da plataforma, era uma plataforma que estava com pouca elevação na hora que o satélite passou, é possível que ela não tenha tido potência suficiente para transmitir. Então, haja algum tipo. Então, você tem que ver se esse dado que veio de -12 de Caruaru é uma coisa de defeito da plataforma, se ele se repete em outras passagens, em que a potência do sinal esteja maior. Tá? Então, aí é uma questão de análise, mas eles são guardados. Eles devem ser guardados, sim, para posterior análise e identificação de falhas. Por quanto tempo vai ser guardado? Isso depende da tua infraestrutura de hardware, isso depende das decisões de gestão da missão. Tá certo. Obrigado. Nada.
Eu acho que tinha uma pergunta aqui que foi passada do Denis. Denis estiver por aí ainda, ou então a gente faz. Ele quer saber quais são os principais fatores que alteram as efemérides dos satélites. É mais ou menos, as efemérides dos satélites, elas são mais ou menos comportadinhas, né? Mas a atividade solar, por exemplo, sim. Né? A atividade solar, com certeza, pode fazer perturbações de órbita, pode interferir nas telecomunicações. Então, é preciso conhecer se a gente está em solar mínima, solar máxima, e se tem alguma emissão de massa coronal vindo para a Terra. Isso é com o pessoal lá do clima espacial, né? Inclusive, existe essa interface entre o clima espacial e o centro de controle para que essas coisas sejam previstas. Por exemplo, no caso de GPS, isso é fundamental, né? Porque se você tem uma atividade solar anômala, ela vai interferir no sinal do GPS, no posicionamento. Dependendo do caso, pode causar uma catástrofe. Se os usuários finais não sabem dessa, né? Essa catástrofe, por exemplo, pode ser os rebocadores, as plataformas de petróleo que não são fixadas no fundo, lá, que ficam lá na Petrobras, elas são todas flutuantes e todas orientadas por GPS. Então, se você tem uma perturbação por causa de atividade solar, e aí o GPS fica meio maluco, elas podem se deslocar e causar um rompimento de duto, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser conhecido, elas interferem, e é para isso que existem os sistemas de correção de órbita, né? O satélite ele tem alguns dispositivos internos, como rodas de reação, e inclusive jatos mesmo de hidrazina, que permite fazer essa correção de órbita, né, quando você tem algum tipo de ação desse tipo. Tá? Agora, quando o Sol, mas é praticamente o Sol, né? É sempre o Sol que vai causar algum tipo de perturbação na órbita do satélite. Tá, vocês estão me ouvindo? Então, foi? Tá bom o meu áudio? Ah, sim, pode falar. Tava com problema da última vez. Parabéns pela apresentação, Rubens. Mas era essa a minha dúvida mesmo, né? Não estava conseguindo imaginar o que perturbaria a órbita a ponto de ter que praticamente, não sei se são todos os dias que tem que ser ajustados ou de alguns em alguns dias. E nesse caso do Sol, é mais difícil de prever, né? Então deve ser mais complicado de ter algum tipo de sistema que prevê, né? A previsão de passagem ela não é duradoura. Você, se não me engano, já faz tempo, mas se não me engano, a previsão de passagem ela não é mais do que um mês. Ou seja, você tem que refazer de vez em quando. Você tem uma previsão, é comportadinho, é matemático o negócio, vai passar sempre assim, né? A altitude, mas né? Sempre tem alguma derivação, sempre tem alguma coisinha. Então, a cada passagem é coletado os dados novos para fazer um refinamento dessa previsão para que ela possa ser. Se tudo fosse perfeito, bastaria você não precisaria fazer previsão de passagem. Lançou em tal órbita, com tal direção, com tal velocidade, pronto, é isso que vai ficar até o fim da vida. Mas não é assim. Tá certo. Aí uma outra dúvida, os equipamentos, por exemplo, a movimentação das placas solares, esse tipo de coisa também interfere nessa órbita ou não? Não tem... Nas placas tectônicas terrestres, você está falando? Não. Na própria movimentação das placas do satélite, placas solares ou algum outro equipamento. Do painel solar? Do painel solar, isso. Ela não se movimenta, não. Quer dizer, tem uma movimentaçãozinha para você ter uma movimentaçãozinha para ela ficar o máximo ortogonal, né, à direção do Sol, para que tenha o máximo de iluminação. Sim, isso aí pode causar uma mudança do centro de gravidade do satélite e exigir certas correçõezinhas, sim, com certeza.
Mas isso é levado em conta nos sim, cálculos da sim, órbita? sim. Que Interessante. aí isso vai mudar um pouco, isso pode mudar um pouco a atitude do satélite. Mudando a atitude do satélite, você vai ter que fazer alguma manobra, por exemplo, no caso de um satélite de apontamento de 3 eixos de câmera, isso é fundamental. A câmera tem que estar apontando para baixo. Se ela variar um pouquinho, né? Então você tem que disparar algum jatinho de gazina, alguma coisinha para fazer com que ela volte a apontar para o lugar certo. No caso do SCD-1, que é o satélite de coleta de dados, ele não tem essa necessidade. Ele é estabilizado por spin, ele gira, né? Então não tem muito que, aliás, também não tem muito que movimentar, porque o painel solar dele é na casca dele, então ele não se movimenta. Aí já é outro tipo de problema, já é outro caso. Cada tipo de satélite tem suas características. Ok, tá joia, obrigado. Eu recomendo quem tem interesse de procurar na biblioteca esse livrinho aqui, ó. Ele explica, né? Essa aqui é a Bíblia de todo mundo que mexeu com missão espacial, tem um. Tem na biblioteca. É o SMAD. Ele explica bastante a cobertura de tudo isso aí. Desde lançamento até descarte do satélite. Matheus, Sim, eu tenho uma pode pergunta. fazer a pergunta, Matheus. Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre os principais desafios que há dentro aqui do INPE em missões solo. E como vocês estão pensando em resolvê-los? Os principais problemas. Computacionais? Exato. Existem problemas computacionais, existem outros problemas que são principais. O solo é considerado como sendo o irmãozinho pobre, o primo pobre na missão espacial. O pessoal projeta satélite, aí eles só lembram que existe solo quando já está no 5, 6 da contagem regressiva. Aí eles vão se lembrar que existe solo, né? Porque a parte da engenharia de satélite quer lançar o satélite, depois de lançar o satélite já está pensando no outro. Né? Não está mais... Então, não, isso é um problema. Isso é um problema sério. Porque é um problema de interação. Né? De que o solo é sempre relegado para a última coisa e aí a gente tem que sair correndo atrás dos requisitos, das coisas, porque não sabia disso. Por exemplo, para você saber quais são as telemetrias, né, que você deve controlar, os chineses mandavam lá dos siglas, mandavam tudo em chinês. Né? Então, por exemplo, um software bastante interessante de requisito de software é um software que entenda, que traduz essas coisas, por exemplo. Mas tirando as brincadeiras, na parte computacional, principalmente a parte de simulação de alta fidelidade, tá? A gente praticamente está um pouquinho além da fidelidade necessária para treinamento de operadores. Então, a gente precisa, né, investir para que a gente produza os simuladores que atendam aquelas outras duas necessidades, que é de validação de telecomandos e de análise comparativa. Essa análise comparativa também pode ser feita através de sistemas de inteligência, ou seja, o simulador simula, pega os dados compara os dados do simulador com o tempo real, não por uma pessoa, não por um engenheiro, mas por um sistema inteligente. É possível. É uma coisa também que já é pensada há bastante tempo, é a automatização do sistema em malha aberta. Em malha fechada ainda não, mas em malha aberta, ou seja, o que é o sistema em malha aberta? O sistema recebe a telemetria, o sistema mesmo identifica o que tem que fazer, o sistema gera a lista do telecomando, e aí fala para o operador, posso mandar isso? Aí o operador olha e é o operador que decide. Então, isso é malha aberta. Malha fechada seria o operador está fora, está na ADC, tomando cerveja enquanto o satélite está operando. Tá?
sozinho, sendo operado sozinho. Muita coisa também de atividade de solo também é prevista para ser mandada para bordo, tá? Ou seja, que não vai ser operado, não deixa de ser coisa de operação e passa a ser feito em bordo. Também outras coisas que acontecem, mas aí já é uma coisa para o segmento espacial. Deixa eu poder complementar a pergunta do Matheus agora. Eu tenho acompanhado, sempre vem, às vezes, um aluno da engenharia e traz para a gente um problema de mineração de dados ou análise de dados de telemetria. E eu sempre olho aqueles dados e acho que eles são muito... Eu não sei se eles foram passados assim como um problema acadêmico. Eles são muito semanticamente pobres. Então, por exemplo, eu tenho uma série temporal da carga de uma bateria que está dentro do satélite. Depois eu tenho uma série temporal que ela pode ou não ser sincronizada com a primeira série temporal da temperatura de outro pedaço do satélite. A impressão que me dá é que dão só algumas colunas do dado da telemetria. Tenha realmente essa possibilidade de minerar esses dados, de procurar associações, de tentar achar correlações, fazer uma análise pós-evento. As telemetrias, é outra pergunta, as telemetrias são confiáveis? A gente tem esses dados todos bonitinhos, sincronizados? Tem. Porque a telemetria, ela vem num pacote. Existe um cabeçalho. Esse cabeçalho, ele dá, por exemplo, o instante da transmissão da mensagem, o instante da telemetria. Então, eu vou te dar o exemplo no caso da carga útil, né? Supor o seguinte, você tem um sensor numa plataforma de coleta de dados que coleta a temperatura a cada 3 horas, ou a cada hora, né? Quando o satélite passa em cima dele, ele transmite tudo, tá? Por exemplo, esse satélite, essa plataforma pega a cada 3 horas, sempre às 0 hora, às 3 da madrugada, às 6 da madrugada, às 9 e assim por diante. Então, sei lá, o satélite passou a 12h15, certo? Então, e tem lá na área de dados da mensagem, né? Tem o protocolo do cabeçalho e tem a área de mensagem. Tem lá as tantas medidas que a plataforma fez. Em função do horário que está no cabeçalho, você infere os horários das outras medidas. Então, se foi 12h15, então a primeira medida que está lá, a última medida que está lá é 12h, a outra é 9 horas, a outra é 6 da manhã. Na telemetria de tempo de serviço, também é a mesma coisa. Vai existir, inclusive, telemetrias que se referem a situações em que o satélite não está em passagem no Brasil, está fora, né? Estão armazenados em gravador de dados e depois, quando o satélite passa aqui, ele descarrega. Essas informações, mas elas estão todas em termos de temporal bem registradinhas. Nunca soube de nada assim muito. É possível fazer assim, data mining assim, em cima disso. A menos, como eu falei, né, numa situação em que você não possa confiar na qualidade da mensagem. Mas esses tipo dados. menos 12 em Caruaru. Esses dados são abertos ou eles fazem parte de algum, sei lá, são abertos. segredo de. Não, o INPE são abertos. Legal. Obrigado. É só chegar lá e pegar. Uma pergunta na linha do pergunta do Lamosa. Tem alguma interação entre segmento solo e alguma antena que recebe dados de fato, tipo imagens ou temperaturas, durante a aquisição de dados, não? Então, é isso que eu falei. Isso que eu não entendi. O INPE tem essa anomalia, né? E você tem lá em Cuiabá, são antenas separadas de rastreio e controle. Tudo bem, é para ser assim mesmo, porque as antenas trabalham em frequência. Uma trabalha em banda S e outra trabalha em banda X. Sim. São antenas distintas. Mas elas são operadas, gerenciadas e coisas por entidades distintas aqui no INPE. E não devia ser assim. Depois da reformulação, eu não sei como está. Mas até a reformulação, as antenas de recepção eram responsabilidade da OBT. E a antena de rastreio,
responsabilidade do CRC. Não havia nenhuma interação entre uma e outra, nem em termos de operador, nem em termos de você otimizar equipamentos, tudo, nada. Não, porque a minha pergunta é se quando está adquirindo dados, pode ser que tenha anomalia, aí talvez o segmento solo tenha que mandar algum telecomando, alguma coisa assim. Sim. As anomalias, em termos de KHUs, as anomalias nunca são avaliadas em tempo real. Entendi. Não. Elas são sempre a posteriori. Tá, entendo. Sempre depois de análise. Então, quando aparece a anomalia, já foi. Então, pode ser que, se você detecte alguma anomalia, você entre em contato com o centro de controle e fala, centro de controle. Mas é como se fosse um cliente, entende? Não é como se fosse uma coisa... Entendi. É como se fosse, fulano, você mandou um negócio errado aqui. Entende? Como se fossem duas entidades separadas. Né? Entendi. Espero que isso aí se resolva futuramente, que isso aí tudo seja integrado. Né? Porque às vezes faz diferença, né? Está integrado, tomar uma decisão. Talvez se você detecta alguma coisa em tempo real, você até pode atingir isso. Mas hoje isso não acontece, não. Tá. Pessoal, mais alguma? Oi. Posso só filosofar agora um pouco aqui? No sentido assim, o INPE tem a missão, né? Geralmente são satélites, mas eu vejo, por exemplo, no futuro, se o INPE for colocar uma missão, sei lá, de uma sonda, espaço profundo, ou se vai mandar um rover para um outro planeta, a complexidade do gerenciamento de solo, ela aumenta, né? Mas acho que a configuração de solo não deve mudar muito, ou deve mudar muita coisa, no sentido assim, se aumenta a complexidade nesse ponto. A gente nunca fez isso, mas, veja, por exemplo, previsão de passagem, dependendo do tipo de coisa, já não existe. Né? Vamos pegar um exemplo aí, vamos lá, sei lá, que a gente faz um robozinho para ir para Marte. Né? Você vai ter um segmento solo complexo, tanto enquanto a sonda está em viagem, que é um segmento solo. Depois que a coisa pousar lá e começar a trabalhar lá em Marte, é outro segmento solo. Né? São coisas completamente distintas, são atividades completamente distintas. Não sei nem se seriam a mesma equipe, eu acho que com certeza não. Com certeza, né, se fosse fazer um negócio de um robozinho, esse segmento solo do robozinho seria quase como um segmento de aplicações. Embora eles estão enviando telecomando, estão fazendo telecomando para o robozinho pegar a pinça e pegar a pedrinha e botar a pedrinha dentro do, sei lá onde, fazer a análise, ou apontar a câmera, ou fazer o bicho andar lá. Esse tipo de segmento solo seria para uma outra equipe. Provavelmente a equipe de solo, a partir do momento que o robô, ela já está se dedicando a outro tipo de missão. Eu não sei, não sei se a gente vai chegar nesse ponto aí, mas por enquanto a gente só está trabalhando nessa parte. Eu não sei se seria mais complexo. Eu sei que seria diferente, bem diferente. Mas o próprio problema de você ter sempre uma passagem, sempre estar apontando, sempre ter coisa, estar preocupando com a atividade solar, também existe uma certa complexidade que talvez outras missões não precisem, entende? Não sejam tão críticas para outras missões. O que eu imaginei foi ter uma equipe de solo que vai controlar, por exemplo, um satélite em órbita do planeta, que vai mandar telemetria para o robô que está no planeta, e aí aumenta a complexidade como um todo. Né? Bom, aí sim. Você tem uma constelação, os satélites estão se comunicando entre si, aí sim. Você tem aí você tem um segmento solo, mas que está funcionando lá em cima também. Outra coisa. No caso do GPS, eu acho que eles funcionam desse jeito. Mais uma curiosidade. Quando o INPE solicitado ajuda para rastrear satélites lançados por outros países, fora do Brasil, faz sentido o segmento solo tem que mandar algum telecomando a pedido dessa agência ou não faz sentido, porque os sistemas são diferentes? Tem? Não, faz sentido. Tá. Faz sentido. Precisa até.
né, que sejam enviados os telecomandos para que, por exemplo, abrir o painel solar do satélite, do LEOP, que é quando o satélite é mandado para, né, é posto em órbita. Você precisa da ajuda de outras estações para você poder ter os dados de rastreio, para que você possa apontar a tua antena para a primeira mensagem do satélite. Entendi. Então, você vai precisar fazer talvez é necessário fazer alguns telecomandos para ajustar o satélite antes que ele passe pela primeira vez aqui. E aí ele Então você faz, existe uma cooperação aí entre... então existe uma padronização de telecomando para o satélite entender o sistema. Existe. Tá. Existe isso para que... Ou é assim, a questão de protocolo, né? Você encapsula isso dentro do protocolo, mas o teu satélite, se você mandar isso para outro satélite, não vai funcionar, só vai funcionar para o teu satélite, entende? Aí é uma questão da área de protocolo de comunicação de dados. Entendi. Né? Isso pode ser feito. O Brasil ajudou lá, a Índia, lá no negócio. Eu lembro. Por isso que eu perguntei se faz sentido vocês mandarem um telecomando para ajudar a Índia. Sim, faz. Na verdade, eles mandam o telecomando deles usando a nossa infraestrutura. Entendi. A gente nem sabe que telecomando que eles estão mandando. Entendi. Entendeu? Eles transmitem usando a nossa infraestrutura. Perfeito. Eles usam o hardware, não o software. Entendi. Entendeu? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Rafael, acho que está. Então, se não tiver pergunta, a gente agradece novamente o Gato pela apresentação. E eu lembro ao pessoal da disciplina que nós continuamos na programação normal. Semana que vem temos a apresentação do Maurício, depois do Adenilson, depois do Antônio Carlos. Ainda temos mais 3 semanas de seminários. Então, eu agradeço a todos e eu encerro o seminário por hoje. Até a semana que vem. Obrigado, Gato. Até mais aí. Obrigado. Boa tarde.